E aí, pessoal, tudo certo? Se preparem porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo de muito ouro, de muito drama e de emoção à flor da pele. Bora desvendar juntos os segredos do barroco? Dá uma olhada nisso aqui. Cada detalhezinho, cada curva. Parece que a parede tá, sei lá, tá viva, sabe? Pulsando com uma energia. É uma explosão de formas. Incrível, né? Mas fica a pergunta: pra que tanto exagero? Pois é, essa é a grande questão da nossa conversa de hoje. De onde vem essa necessidade toda de drama, de movimento, essa coisa de quase transbordar de emoção? É o que a gente vai descobrir agora. E olha, a primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo tá, acreditem, no próprio nome. Vamos entender de uma vez por todas o que barroco quer dizer. Então, a palavra barroco, originalmente, era usada para descrever uma pérola, que não era perfeitinha, sabe? Aquela pérola meio irregular, diferente. E essa ideia de algo fora do padrão, exagerado, cheio de contrastes, caiu como uma luva para batizar esse novo estilo artístico. Bem curioso, né? Mas claro, essa arte toda exagerada não surgiu do nada. Ela foi, na verdade, o resultado de uma verdadeira batalha de ideias que estava sacudindo a Europa inteira. Vamos entender que confronto foi esse. Ok, vamos lá. A gente tinha o Renascimento, com aquela valorização da razão, do ser humano no centro de tudo. Aí, em 1517, Martim Lutero chega e balança as estruturas da Igreja Católica com a Reforma Protestante. E a Igreja? Bom, ela não ficou parada. Ela reagiu com a Contra-Reforma, uma campanha fortíssima para trazer os fiéis de volta, usando como arma a fé e, principalmente, a emoção. E aqui a gente consegue ver esse conflito de forma bem clara. De um lado, o Renascimento, razão, equilíbrio, o ser humano como centro do universo. Do outro, a Contra-Reforma, fé, emoção e Deus retomando seu lugar no centro de tudo. Era literalmente uma guerra de visões de mundo. Tá, mas e aí? Como é que essa tensão toda virou arte? Simples. Os artistas barrocos pegaram esse conflito e fizeram dele a sua principal ferramenta. Eles criaram obras que são um verdadeiro espetáculo de ideias opostas. A grande jogada da arte barroca era justamente juntar coisas que, em tese, não se misturavam. Tipo o sagrado e o profano, a vida e a morte, o pecado e o perdão. E tudo isso vinha com uma dose cavalar de exagero nos detalhes, na ornamentação. A ideia era chocar, sabe? Causar um impacto direto nos sentidos e despertar emoções bem fortes. E uma das técnicas mais famosas do barroco é o chiaroscuro, que nada mais é do que o bom e velho claro-escuro. Olha só como o Caravaggio usa esse contraste brutal entre luz e sombra. Isso não só dá mais volume para as figuras, mas cria um drama, uma tensão que faz a cena quase pular para fora da tela. A luz foca no que é importante e a sombra guarda todo o mistério. E esse mesmo drama todo a gente vê também na arquitetura. Sabe aquelas fachadas retinhas, simples do Renascimento? Então, esquece. Aqui elas ganham curvas, relevos, um monte de detalhes que dão uma sensação de movimento que não para. O objetivo era esse mesmo, impressionar, comover, levar quem olhava para uma outra dimensão, uma experiência quase transcendental. E aqui no Brasil, essa tensão toda ganhou uma voz. E que voz? A do poeta Gregório de Matos. Ele era basicamente a encarnação do conflito barroco, um cara dividido entre o sagrado e o profano. A poesia dele é exatamente isso, o retrato de uma alma em conflito. Num dia, ele escrevia poemas religiosos super devotos. No outro, soltava as sátiras mais ácidas e, digamos, profanas que se possa imaginar. Essa dualidade é a cara do barroco aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada num trecho para entender isso na prática. Aqui ele diz, basicamente, nossa, o amor de Deus é gigante, mas o meu pecado também é. Ele coloca ali lado a lado os dois opostos, o amor divino, que é infinito, e o erro humano, que tem um fim. E aí vem o pulo do gato, a conclusão bem barroca. Ele argumenta que se o pecado tem fim, mas o amor de Deus é infinito, bom, a matemática é clara. O infinito sempre ganha. É usando essa lógica, essa razão, que ele encontra esperança na salvação. É a razão trabalhando para a fé. Pura essência do barroco. Ufa! Quanta informação, né? Então, para ninguém se perder, vamos organizar as ideias com um resuminho rápido antes de partir para um desafio e ver se está tudo na ponta da língua. Então vamos lá, para não esquecer nunca mais. Primeiro, a origem do nome é pérola irregular, que já dá a dica do exagero e do contraste. Segundo, o contexto é aquele conflito entre a razão do Renascimento e a emoção da Contra-Reforma.
Terceiro, as características principais são o drama, a emoção e essa mistura de opostos. E, por fim, a expressão disso tudo a gente vê nas igrejas douradas, na pintura de claro escuro e, claro, na poesia do Gregório de Matos. Agora sim, hora do nosso quiz rápido. Preparados? Primeira pergunta. O que a palavra barroco significava lá na sua origem? Significava pérola de formato irregular. Vamos para a segunda. Qual foi o principal conflito histórico que deu um empurrãozinho para a arte barroca nascer? Foi o embate entre as ideias do Renascimento e a resposta da Igreja Católica, a Contra-Reforma. Terceira pergunta no ar: qual é o nome daquela técnica de pintura que usa contrastes bem fortes de luz e sombra para criar todo aquele drama? É o chiaroscuro ou claro-escuro. Quarta pergunta, essa tá fácil, hein? Qual o nome do principal poeta do barroco aqui no Brasil? Gregório de Matos. E para fechar o quiz, a arte barroca adorava juntar ideias opostas. Cite um par desses opostos. Podia ser vida e morte, sagrado e profano, pecado e perdão, qualquer um desses estava valendo. E agora, para finalizar, um desafio. Parem para pensar um pouquinho. Essa mistura toda de drama, conflito e exagero do barroco, onde é que a gente encontra isso hoje em dia? Talvez numa música, numa série, num filme. Quero ver as ideias. Deixem as respostas aí nos comentários. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo do barroco? Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, não se esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar aquele like que ajuda demais. A gente se vê na próxima!